NJ está de volta e a Comissão de Estudos do Novo Brasão de Jacareí se reuniu mais uma vez aqui na Câmara. O objetivo foi fazer um balanço das audiências públicas realizada ao longo dos últimos 2 meses. A comissão deu sugestões e apontou possíveis soluções para o desenho que simboliza o município de Jacareí por meio da heráldica. E o repórter Rodrigo Romero acompanhou esse encontro. A Comissão de Estudos da Revisão do Brasão de Armas de Jacareí se reuniu no começo de outubro para fazer um balanço das audiências públicas realizadas nos últimos meses. Os membros do grupo opinaram e deram sugestões de como se deve encaminhar os trabalhos da comissão a partir de agora. Durante meses foi feito um trabalho onde o que ocorreu foi um resultado meio que pífio, porque não houve muita informação para a população que não conhece, infelizmente, a ciência heráldica, e os historiadores também estão meio que conflitantes em relação aos ícones que gostariam de inserir no brasão de armas, que vão representar, afinal, são as insígnias mais importantes da cidade, que não devem ser muito descaracterizadas, já que o princípio básico de qualquer brasão de armas é manter a maior simplicidade possível, com poucos elementos. Quais são os próximos passos? Fizemos a avaliação das audiências, não tivemos o público e a participação esperada, mas fizemos a provocação, assim como eu fui provocada, a sentar e começar a montar uma comissão para discutir essa questão da identidade do brasão da cidade. Nós vamos continuar a nossa discussão com esse grupo, com esse núcleo que ficou até agora, e vamos dar continuidade. A comissão foi criada em março deste ano e tem o objetivo de corrigir e alterar alguns pontos do brasão da cidade, seja por meio de outros desenhos ou apenas adequando as figuras de acordo com as regras da heráldica. É importante, óbvio, a participação da população de Jacareí, mas é necessário um pouco mais de tempo para que eles acostumem, né? Mudança sempre é difícil, né? Então é importante que a população se informe cada vez mais, que seja feita uma maior divulgação, para que a população possa aceitar os equívocos, tanto históricos quanto heráldico, presente no brasão atual de Jacareí. Eu acho que faltou informação, que a cidade merece um curso sobre heráldica de domínio que infere sobre isso, que os historiadores devem participar, que os professores todos da cidade deveriam se interessar mais pelo assunto e o poder público, os vereadores também deveriam se envolver um pouco mais. E depois também trabalhar o convencimento histórico da cidade. Notoriamente, nós estamos vendendo inverdades no brasão da cidade de Jacareí. Então, essa discussão vai continuar acontecendo. Então, agora a gente não sei quando, porque agora a gente vai tomar um novo processo, né? Nas audiências, foram apresentados 3 modelos de novos brasões de armas para membros dos 3 poderes, professores e sociedade civil. A comissão apontou os passos seguintes a serem dados pelos estudiosos envolvidos e não definiram um prazo final para que seja escolhido o novo desenho oficial. É interessante que seja feito já esse ano, né, o mais rápido possível, porque a gente ainda está unido, né? Depois vem as férias, carnaval, aí já começa a perder um pouco a força, mas brasão é um símbolo cívico da cidade, tem que ser dado um certo tempo, mas isso daí é o caminho que a gente seguir, que a sociedade responder, é o que vai determinar de fato o tempo. Para que o pessoal conheça de fato aonde está o equívoco no nosso brasão de armas e o que nós precisamos mudar. Aí sim eles vão ver que nós estamos preocupados com a história verdadeira do município de Jacareí. Foi um trabalho forte, todos fizeram a sua parte, nós, Sociedade Brasileira de Heráldica, fizemos a parte técnica, os historiadores fizeram a parte histórica, mas infelizmente ainda não chegamos no consenso. Esperamos que isso ocorra brevemente. A gente vai acompanhar agora uma história muito bacana. Ludmila Sarahovsky, uma escritora russa que fugiu de seu país por conta da guerra e fez da escrita o seu porto seguro. Ela já escreveu cerca de 2.000 crônicas e recentemente lançou um livro intitulado 100 Crônicas Escolhidas e Alguns Contos Clandestinos, um projeto que foi beneficiado pela LIC, a Lei de Incentivo à Cultura.
A história da escritora russa Ludmila Saharovsky começou no período pós-guerra em um campo de refugiados austríaco. A mãe era médica, o pai engenheiro. 2 personagens que provaram que o amor é capaz de nascer mesmo em meio ao caos. Eles acabaram se conhecendo, se apaixonando, se casaram lá no campo e eu nasci nesse pós-guerra. A infância dela não foi das mais comuns. Depois de sair do campo de refugiados na Áustria, em 1952 veio para o Brasil e, de cara, enfrentou as barreiras do idioma e do preconceito. A primeira vez que eu fui para a escola, aquilo foi um horror, porque a gente sofria muito bullying. Que como morreram muitos brasileiros na Segunda Guerra, eles não queriam saber se você era russo, quem você era. Para todo mundo você era chucrute, para todo mundo você era o inimigo e as pessoas que contribuíram para essa morte dos brasileiros na Segunda Guerra. Por causa da perseguição stalinista no pós-guerra na Europa, a família precisou destruir todos os documentos e trocar a identidade, tornando-se então pessoas com nacionalidade indefinida. Aqui no Brasil, Ludmila viveu como apátrida por 20 anos, o que significa que ela não tinha uma origem comprovada e muito menos um lugar para fincar suas raízes. E foi só em 1972 que ela se tornou brasileira. O Brasil é minha pátria. Por muito tempo, diante de todas as dificuldades, Ludmila fez das palavras um refúgio. E a paixão pela leitura e escrita, que começou lá atrás com os contos de fadas russos, fizeram dela uma escritora. Ao longo de 45 anos, além de diversos livros, ela escreveu cerca de 2.000 crônicas e hoje 100 delas foram selecionadas para compor a obra 100 Crônicas Escolhidas e alguns contos clandestinos, que foi financiada pela Lei de Incentivo à Cultura. Eu fui muito feliz como cronista aqui em Jacareí, porque as pessoas passaram a me conhecer não apenas como esposa de um médico que era conceituado, não apenas como uma moça que fazia parte da sociedade local, mas começaram a me conhecer como uma pessoa que tinha ideias próprias, que tinha o dom da escrita, que escrevia e repartia o que sentia com as pessoas. Na casa, assim como no coração, ainda tem muita coisa da Rússia. As fotos, os livros, os objetos e a memória das palavras. Memória que fez a criança que saiu da Rússia em tempos de guerra construir sua história em uma nação distante e nos presentear com as suas descobertas. A palavra, para mim, ela é sempre uma descoberta. Ser perseverante, tentar outra vez, são atitudes que a gente tem que ter com frequência na vida, né? Na reportagem a seguir, você vai conhecer uma turma que treina golfe adaptado. E detalhe, eles se preparam para disputar um campeonato mundial da modalidade na Espanha. Todo esporte tem seus desafios, mas por aqui o obstáculo é ainda maior. Esse é o time de golfe adaptado, composto por cadeirantes aqui da região. Pessoas que encontraram nessa modalidade uma inspiração para seguir em frente, como a Alessandra, primeira mulher do Brasil a praticar esse esporte. Mas você fazer alguma atividade para o seu corpo é bom, né? E a gente que fica muito tempo na cadeira necessita disso. Segundo dados do IBGE, 1,3% da população tem algum tipo de deficiência física e quase a metade desse total tem grau intenso ou muito intenso de limitações. Mas aqui no campo, nem a chuva conteve o treino. Isso porque o time participará de um torneio mundial de golfe adaptado na Espanha. No entanto, eles encontram desafios para conseguir os recursos necessários para ir ao torneio. Não qualquer empresa que vai colocar o nome numa camiseta, porque lá fora não vai fazer muito sentido para ela. Né? Teria que ser uma multinacional, talvez, alguma coisa muito grande para poder aparecer e para a gente poder fazer a divulgação, né, para eles. Então, coisas pequenas assim é mais para ajudar mesmo, só quem está próximo, só quem conhece a gente, sabe da nossa luta, que acaba ajudando, né? Depois de perder o movimento das pernas em um acidente, o Christian, que mora na Alemanha,
criou uma empresa especializada na fabricação de cadeiras de rodas que auxiliam na mobilidade dos cadeirantes para praticar a modalidade. Assim como a Aline, o Edson, que é de Jacareí, também está procurando por patrocinadores. Ele ganhou a cadeira especial, mas precisa ir buscá-la. Fiz rifa, agora vai fazer um bingo, aí eu estou procurando de patrocinadores, é o que eu mais preciso agora no momento, né? De um jeito ou de outro, nem que eu tenha que fazer empréstimo em banco, eu vou para esse torneio para poder trazer essa cadeira, né? Determinação que vem do esporte. Quando uma tacada não dá certo, tente outra vez. Vanderlei é o treinador do time e, apesar de pregar a calma para a disputa, está tão ansioso quanto os participantes. É emocionante, tanto para mim quanto para eles. Eu acho que não vou nem dormir, eles então vão ficar, né, com ansiedade do caramba, né? E disputar um torneio não é fácil, nem todos ganham, né? Tem os que ganham e os que perdem. Então esse é um jogo que, na verdade, você mais perde do que ganha. Porque você cria expectativa, você cria seu emocional de querer jogar, querer bater melhor, você muda a sua atmosfera, sai da sua zona de conforto, o jogo é totalmente diferente. Mas eu aprendi assim, depois desse acidente e depois da minha vida ter mudado, não ficar esperando muito, não ficar pensando muito no futuro, pensar mais no agora. Sabe, ser feliz agora, viver agora, amar agora, sorrir agora, então jogar agora. Não deixar nada para depois. Lição aprendida de alguém que quase perdeu a vida e agora precisa de ajuda para alcançar novos sonhos. O time de golfe adaptado, mesmo precisando de auxílio, não perde a fé. Nada é impossível, tudo é possível, basta acreditar. E acreditar que tudo vai dar certo, né? Ter pensamentos positivos sempre, né? E confiar e seguir em frente. Mas eu acho que tudo com um pouquinho de garra e de força de vontade a gente consegue. O esporte, suas histórias, né? Sempre emocionando a gente. E para você rever essas e outras reportagens exibidas na TV Câmara, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, ou então a nossa fanpage, facebook.com/TV Câmara Jacareí. O NJ de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.